vídeo anterior, nós falamos sobre as 3 regras que os cirurgiões usam para tomar decisões. E ficou pendente falar sobre a crise recorrente. O que é a crise recorrente? A crise recorrente é quando você tem um problema dentro da sua empresa, acontece um problema pela primeira vez dentro da sua empresa, você vai lá, resolve e aí toca o barco. Só que esse problema volta a acontecer. Esse problema voltando a acontecer, ele se torna uma crise recorrente. E como resolver isso? Bom, meu amigo, você já tem que descobrir qual é o problema, qual é o fundamento, por que está acontecendo aquilo ali. Porque aquele problema já não é mais problema, ele é um sintoma. E para se resolver um sintoma, você precisa resolver o problema para que ele não volte mais. E aí nós vamos estar agora te ensinando, mostrando como classificar e como definir um problema a partir de agora. Existem 2 tipos, meu amigo, de problemas dentro de uma empresa. Um é o problema genérico e o outro é o verdadeiramente único. Aquele problema verdadeiramente único, singular, nunca existiu. Então, o que é o problema genérico? Seria aquele problema que já aconteceu, aquele problema que todo mundo conhece, aquele problema que, tipo, fluxo de caixa, estoque excessivo, né? São problemas que as pessoas conhecem. Problemas como esses, genéricos, precisa de soluções genéricas. Precisa de ser montado um sistema genérico que possa solucionar problemas como esses. E o que é uma solução genérica? Uma solução genérica, ela é, por exemplo, você tem um negócio, você tem um restaurante, e aí você monta um sistema para falta de funcionários. Isso acontece, faltar funcionários, pessoas chegarem atrasadas. Então, isso acontece normalmente. São problemas genéricos. E aí você precisa montar uma solução para isso, um sistema para isso, para resolver esses problemas genéricos. Então você faz o quê? Por exemplo, faltou o seu cozinheiro, que é uma peça importante dentro do restaurante. Você tem lá na sua agenda 3 nomes e telefones de cozinheiros que as pessoas principais do seu restaurante sabem que se o cozinheiro faltar, é só ela ir naquela agenda, pegar o nome ali, que tem 3 nomes que você vai ligar e essas pessoas vão suprir a sua necessidade. Então, essa é a solução para a maioria dos problemas genéricos. A maioria dos problemas genéricos se resolve com soluções genéricas. Agora, o evento verdadeiramente único, ele precisa de 100% da sua atenção. Porque o evento verdadeiramente único, ele é muito raro. Ele não acontece. Diga-se de passagem, é muito difícil ter um evento verdadeiramente único. Um evento que nunca aconteceu em lugar nenhum, que nunca ninguém tentou resolver ou resolveu. Você vê aí que dificilmente isso acontece. Os eventos, a grande maioria, são genéricos. Mas se acontecer um evento único
na sua empresa, você precisa se dedicar 100% a ele. Por quê? Não tem como montar um sistema para algo que você não sabe que vai acontecer. Não tem como você criar uma solução se você não sabe o que vai acontecer. Então, os tomadores de decisões, eles examinam cuidadosamente se o problema é genérico ou se o problema é único, para que assim eles possam aplicar a regra compatível com o problema naquele momento. Então, classificar o problema em genérico e único é um passo importante para a tomada de decisão. Então agora nós classificamos o problema em genérico ou o problema único. Agora temos que definir. O que é definir? É dar nomes. Temos que dar nomes aos problemas. Os empreendedores, eles não pensam nisso, porque eles acham que os problemas são óbvios. E não são, meu amigo. Definir o problema vai fazer uma diferença muito grande na sua empresa. É um elemento muito, mas muito importante na sua empresa. Definir o problema. Normalmente, meus amigos, os empreendedores querem resolver os sintomas e não a doença. Com isso, ele traz vários problemas para eles futuros. O que o problema parece ser, normalmente, ele não é. E é muito prejudicial você dar a resposta certa para o problema errado dentro da sua empresa. Por exemplo, você tem um problema de estoque excessivo. Se você enxerga que existe uma deficiência no fluxo de caixa, você vai arrumar dinheiro emprestado, você vai vender um bem para poder injetar grana, injetar dinheiro na sua empresa. Mas o seu problema não é fluxo de caixa. O seu problema é estoque excessivo. Fluxo de caixa é um sintoma. E você resolvendo esse sintoma vai demorar um tempo, 2 tempos, 1, 2, 3 anos, 4 anos, mas esse sintoma ele vai voltar. Por isso você tem que resolver o problema. E é muito prejudicial para uma empresa dar a resposta certa para o problema errado. Isso pode falir o seu negócio. Por quê? Porque a resposta certa para o problema errado, ela vai trazer consequências muito lá na frente. É muito mais difícil diagnosticar uma situação dessa. É muito mais difícil. É melhor você dar a resposta errada para o problema certo. Por quê? A resposta errada para o problema certo ocasiona o seguinte: as suas expectativas, elas não vão ser alcançadas. E aí você vai identificar que a sua resposta estava errada. Mas a resposta certa para o problema errado é muito mais difícil de diagnosticar. É muito mais difícil de enxergar isso. Os tomadores de decisão eficazes, eles aprenderam que a aparência do problema não corresponde ao que ele é. E aí eles trabalham excessivamente para compreender qual é o problema certo.
E isso é uma luta também dos matemáticos. Os matemáticos trabalham incansavelmente para que os seus alunos venham montar as equações corretamente. Porque uma equação montada corretamente, ainda que a resposta seja errada, ele tem como recalcular e achar a resposta certa. Agora, se a equação estiver errada e a resposta, o cálculo que ele estiver certo, se ele tiver que fazer alguns ajustes, fica muito mais complicado, ele não vai conseguir fazer. E como saber qual é o problema certo? É simples, meu amigo. É simples saber qual é o problema certo. Fazendo perguntas. Quando você faz perguntas, você descobre como definir o problema certo. Por exemplo, do que se trata tudo isso? O que é apropriado neste caso? O que é fundamental para esta situação? São questões que precisam ser levantadas para que você defina com clareza o problema certo. Essas questões precisam ser levantadas, elas devem ser consideradas sobre todos os ângulos. Você precisa considerar as questões e o problema sobre todos os ângulos, observar ele sobre todos os ângulos. Por exemplo, o problema de fluxo de caixa, muitas das vezes não é o problema em si, mas é um sintoma, como aconteceu no exemplo anterior. Porque o problema do exemplo anterior não era fluxo de caixa, era estoque excessivo. E você acaba demorando muito para identificar isso. E aí isso pode trazer a falência da sua empresa, do seu negócio. Mas a única maneira de ter certeza que o problema é o problema certo é checá-lo em relação aos fatos observáveis. Por exemplo, você precisa saber o que o seu profissional direto que executa o serviço, ele pensa sobre essa situação. Você precisa saber qual é a visão do encarregado. Você precisa saber a visão do seu gerente de produção. Você precisa checar por todos os ângulos para que você defina com clareza qual é o problema. Enquanto a definição do problema não explicar todos os fatos observados, ou ela está incompleta, ou ela é a definição errada. Depois que o problema é acertadamente definido, as decisões costumam ser muito simples, porque os grandes tomadores de decisões eficazes, eles não recorrem a sistemas complexos, eles não recorrem a árvores de decisões complexas. Na verdade, os tomadores de decisões recorrem muito pouco a respostas complexas. Depois que o problema é definido, eles buscam a resposta certa. Eles decidem a partir do que é certo. Mas sobre esse assunto, nós vamos estar falando no próximo vídeo. Bom, vamos ficando por aqui. Meu amigo, você que gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com o seu amigo, para que ele possa aprender também como classificar e definir o problema dentro de sua empresa e que ele venha tomar as decisões corretamente. Um abraço e até o próximo vídeo.